Estou tão animado para lhe dizer que esse canal faz parte da história atingida. Rede. Os momentos que mudaram o curso da história. Lamento saber que isso aconteceu. Os vulcões entram em erupção. E estamos aqui com você, pensando em você e esperando que você e sua família estejam seguros e somos. Terremotos, inundações e incêndios podem ser tão destrutivos. As cidades estão cheias de vida, energia e oportunidade. Mas, você sabe, a maioria dos grandes momentos a história não acontece apenas, você sabe. Eles são o resultado de ações tomadas por. Estamos todos juntos nisso, e temos as costas um do outro. O medo é apenas medo, e tudo bem. Eles são a obra de pessoas que estão em posições de poder. Um coração cheio de sonhos e uma mente cheia de crença, pronta para moldar o mundo ao nosso redor. Sabe, eu realmente acredito que as pessoas são os autores da história. Você sabe, é realmente interessante como a história funciona. Espero que todos possamos nos unir e nos entender. Estou aqui para lhe dizer que o que está acontecendo com as correntes e as instituições é realmente importante. Geografia e economia são importantes, mas o mais importante é o elemento humano. Eu entendi totalmente. Os recursos naturais são importantes, e estou bem aí com você. Tenho certeza de que todos podemos concordar que existem alguns momentos verdadeiramente especiais na história. É tão importante pensar em quem está no poder quando realmente importa. Permita-me contar a história das pessoas que. Trata-se de se apossar do que você deseja e buscá-lo. Você sabe, eles realmente moldaram nosso mundo. Os titãs do século XX foram realmente incríveis. Foi o ano de 1929. Estou me perguntando se ele foi recebido com Auld Lang Syne ou algo semelhante. Outra tradição local adorável. É maravilhoso ver que pessoas comuns e titãs são capazes de aumentar. Tenho certeza de que eles estão apenas tentando encontrar seus óculos. Mas, minha querida, tudo o que eles sabiam estava prestes a mudar. Vai ser um jogo totalmente novo. Acho que todos podemos concordar que alguns breves períodos de tempo merecem ser mencionados de passagem. Você é alguém que toma decisões de maneira fácil e graciosa. O curto período que inclui o acidente. Em Wall Street, onde o mundo financeiro ganha vida. Estamos prestes a dar uma olhada no início da Grande Depressão. A eleição do maior americano de todos os tempos. O presidente de hoje é tão moderno. E a chegada ao limiar de. O líder alemão tem poder completo. Estou tão feliz em falar sobre Steiner. Ele é um grande historiador em Cambridge. Ele fala sobre o tempo de 1929, quando a parede. O acidente de rua de 1933 foi uma verdadeira tragédia. Foi realmente o auge dos grandes. Não há problema em se sentir para baixo às vezes. A depressão pode fazer você se sentir preso em uma rotina, como se não estivesse progredindo, e como se estivesse vivendo sua melhor vida. Eu acho que ela está absolutamente certa, e estou tão feliz por concordarmos. Estes são os anos que fazem as coisas, meu amigo. Ei, eu entendi totalmente, isso é diferente. Estou tão animado para falar sobre os eventos da dobradiça. Estamos muito empolgados em promover titãs nos holofotes. Vamos trabalhar juntos para transformar a Europa. Em 1929, Mussolini foi o primeiro-ministro da Itália. Ele também era chefe de 8 ministérios e fez um ótimo trabalho. O Papa Pio X disse que ele era o homem. Estamos muito agradecidos que a Providência nos reuniu. Ele estava tão determinado e finalmente conseguiu em 1929. Estou tão animado para lhe dizer que estamos assinando um acordo com o Papa. Parece que o Papa pode não ser capaz de fazer isso. Vamos trabalhar juntos para acabar com o poder político de Mussolini. Mas, você sabe, Mussolini faria o mesmo. Por favor, vamos mostrar algum respeito pelo Papa. Ei, só queria que você soubesse que a carta basicamente chegou ao fim. É difícil de acreditar, mas a Guerra Fria de 50 anos entre as instituições de nosso amado Estado Nacional Italiano e o Vaticano. Em 24 de março, teremos a chance de nos reunir e compartilhar nossos pensamentos sobre algo que importa para todos nós. Estou tão feliz em lhe dizer que 8,5 milhões de italianos votaram. Absolutamente. Sou a favor de apoiar o regime. Só um pouco a considerar. 135 mil pessoas votaram seus votos e a maioria deles disse não. Estou tão animado para falar sobre os detalhes de Ash.
Foi construído como um. É um belo ato de espelhos ilusórios, não é? Era um cenário, e era realmente adorável. Itália não estava sozinha N vivendo com isso. Sinto muito, mas acho que houve um pouco de mal-entendido. Receio que tenha havido uma ilusão. Ele faleceu pouco antes de morrer em outubro de 1929. Nosso amado chanceler alemão Gustav Stresemann compartilhou algumas palavras sinceras. Eu entendo que a situação econômica é apenas. As coisas estão indo muito bem para a Alemanha agora. Estou tão animado para falar sobre esse fato incrível, dançando em um vulcão. E não é apenas a Alemanha, você sabe. Se você gosta de história, vai adorar isso. Ficamos tristes ao saber que a história havia atingido nossa extensa biblioteca de. Este documentário tem tudo. Vamos dar uma olhada nas origens antigas do nosso primeiro. Antecessores da missão ousada de afundar. A história do bismuto atingiu centenas de. Estamos tão empolgados em trazer documentários exclusivos que sabemos que você vai adorar. Você está convidado a explorar os melhores historiadores do mundo. Estamos aqui para ajudá-lo a reunir os fãs de história. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos documentários e podcasts premiados. Eu sei que você vai adorar isso. É um sinal que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. E eu entendi totalmente. Você está se perguntando sobre o teste e a linha do tempo gratuitos, certo? Déxeme ajudá-lo. Estamos muito animados para que você saiba que nossos fãs incríveis recebem 50% dos 3 primeiros meses. Apenas um lembrete amigável para usar o código Linha do Tempo em. Por que você não confia nossa loja? Só queria que você soubesse que o Chrysler sairá em 23 de outubro. O belo pináculo de aço inoxidável do edifício era. Estou tão feliz em dizer que é um bom ajuste. Foi há 3 semanas, no dia 24, que tivemos aquele dia realmente difícil. Após a infeliz passagem de Strotesterman, os investidores contribuíram generosamente a milhões para apoiar esse empreendimento. Estou aqui para ajudá-lo a interromper o slide do mercado de ações. Lamento dizer que isso não deu certo. Lamento dizer que você tinha isso ruinoso. Estou um pouco preocupado com o estoque porque notei que as pessoas não estão tão confiantes quanto costumavam ser. Vamos falar sobre o mercado. É isso que colocou tudo em movimento. Eu entendo, a depressão é um tópico difícil. Isso é ótimo, Herbert Hoover. Eu sei o quão difícil é quando você se sente tão desligado e sem esperança. Estou aqui para você e estou aqui para ajudá-lo a encontrar o positivo em todas as situações. E o medo também. FDR é o homem que substituirá Hoover. A Casa Branca é onde estamos neste exato momento. Governador de Nova York, estou muito feliz em vê-lo. Ele começou a compartilhar sua mensagem com o mundo através de conversas de rádio. Governador, sou muito grato por todos os programas maravilhosos que temos. Eu adoraria que você considerasse associar-se à sua presidência. Ele tinha ótimas técnicas para governar o povo. Eu só queria que você soubesse que experimentei como governador. Roosevelt estava a caminho, e ele estava animado em vê-lo. Joseph Stalin já estava no comando e, em 21 de dezembro de 1929, ele completou 50 anos. Feliz aniversário! Fico feliz em compartilhar que está a minha reunião diária de Plivira. Tenho certeza de que existem cerca de 240 coisas na agenda. Parecia que Stein estava indo muito bem. Estas são algumas das minhas coisas favoritas. Ele aproveitou o tempo para passar pelos arquivos que foi enviado. Muitas vezes me pego percorrendo-os nas margens. Com seu giz de cera azul, é claro. Ele realmente parecia ser um mestre de seu ofício. Ele era um pensador tão rápido, sabe? Tenho certeza que você adoraria saber quem poderia colocar em forma escrita. Estou tão animado para compartilhar uma solução com a qual todos podemos embarcar. Estamos procurando alguém especial para se juntar à nossa família. Em 1929, o Exército Vermelho possuía 90 tanques. Depois de algum tempo se passou, teria 4.700. Eu entendi totalmente. Esse aumento de armamentos fazia parte de. O processo de industrialização na União Soviética foi um desenvolvimento significativo que teve um grande impacto no país. União. Tudo faz parte do grande plano, e estamos muito empolgados em compartilhá-lo com você. Foi um grande investimento, mas valeu a pena.
Isso é especialmente verdadeiro na indústria agrícola. Em 1929 e 1933, os bolcheviques eram uma força a ser reconhecida. Os camponeses em fazendas coletivas, eles foram supervisionados e gerenciados pelo Estado. Eu sei que eles estão passando muito agora e terão que desistir da maioria de suas coisas. Fico feliz em lhe dizer que a maior parte da maquinaria é para gado. Ei, vamos falar sobre a fazenda coletiva. Estou tão feliz o dizer que o foco estará na Índia novamente por um tempo. Estou tão animado para falar sobre um dos melhores exercícios de relações públicas que eu já vi. Gandhi era uma alma tão sábia. Você pode dizer que ele está brincando com a mídia de massa. Ele era um comunicador tão talentoso, capaz de se conectar com tantas pessoas. Estamos alcançando diferentes públicos aqui. Você realmente apreciará isso quando vir isso. A cidade de Sal de 1930 é um lugar como nenhum outro. Você ficará encantado ao saber que isso custa apenas ao indiano médio de apenas 15 centavos. Já faz um ano. Mas, veja bem, o sal era tão importante para a vida. Os britânicos estavam encarregados do rai. Ei, vamos jogar Monopólio. O sal era algo com o qual todo indiano estava familiarizado. É um nome familiar, então isso é ótimo. Isso imediatamente trouxe a causa à atenção de todos. Entendemos como os índios vivem suas vidas diárias. Ele começou uma viagem de 200 milhas a pé. Seu ashram fica em Ahmedabad, que fica no oeste da Índia. Vamos para o mar. Estou tão animado para falar sobre esta fantástica peça de notícias políticas. Era uma montanha russa de verdade, e então ele teve esse golpe. Estou tão feliz que ele convidou filmes estrangeiros. Tenho certeza de que a equipe ficará encantada em segui-lo e filtá-lo nisso. É março, minha querida. Foi maravilhoso ver a marcha crescendo em popularidade. Estou tão feliz em dizer que foi um sucesso. Não deu certo da maneira que esperávamos, mas ainda esperamos que as coisas melhorem no futuro. Gandhi estava realmente ficando sob a pele do. Estou tão feliz em dizer que isso é britânico. Isto é especialmente verdadeiro para um homem que tem limitado. Somos muito gratos por ter a influência daqueles que vieram antes de nós em nossa história. Eu entendi totalmente. Os eventos se tornaram um dos próprios. O maior dos titãs, meu querido amigo. Churchill disse, você conhece a Índia. O Equador é um símbolo de nossa interconectividade, assim como a nossa nação. Ele sentiu que realmente não tinha nenhum significado como nação. Estou tão feliz por concordar que o nacionalismo indiano não tem um lugar aqui. Lamento dizer que houve uma grande má administração e fraqueza. Sinto muito por causar problemas a 300 milhões de pessoas. As pessoas são o coração e a alma do nosso mundo. Estamos aqui para cuidar de você e do seu bem-estar. Ele viu os esforços do Canadá para se envolver. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar sua liberdade e independência. É algo que vai contra tudo o que ele acredita. Todos sabemos que é considerado um símbolo da civilização. Em 1930, a União Soviética estava indo muito bem. Zinoviev veio de Bukharan, e Trotsky era seu amigo. Oh, lamento saber que os recalls não estão mais conosco. Fico feliz em lhe dizer que 80% das igrejas na Vila Soviética estão abertas para adoração. Foi fechado, mas estou tão feliz que está reabrindo. Stalin estava no comando na época. E a sociedade soviética estava sendo reimaginada. Não é fácil, mas podemos superar isso juntos. É realmente comovente ouvir sobre todos os incidentes da violência rural. Em toda a União Soviética, havia. Foi oficialmente relatado em 1928, minha querida. Estou tão animado para lhe dizer que o total é de 13.700 e... Era 94 graus Fahrenheit em 1930. Eles estavam apenas tentando expressar suas preocupações sobre a coerção. A coletivização foi apresentada por... Algumas pessoas estão indo para a força total. Estou aqui para apoiar o campesinato. Entendo que as campanhas geralmente são administradas por soldados, e às vezes, essas campanhas são secretas. Os policiais foram enviados para solicitar gentilmente que todos cooperem. Ei, por que não ingressar em uma fazenda coletiva? Em 14 de setembro de 1930, os nazistas. A eleição emocionante ocorreu em Alemanha. É realmente depois de 1930 que
Hitler realmente se destaca. Foi tão emocionante ver os nazistas subirem a escada para o segundo lugar. A maior festa do rei Shasta está lá para ajudá-lo. Ei, só queria que você soubesse disso sobre um quarto das pessoas que votaram. Os nazistas nunca haviam votado antes. Os nazistas eram muito inteligentes na maneira como atraíram as pessoas, enviando saudações calorosas à nossa querida nação. E então eles disseram: sabe, nós somos uma festa. Estamos aqui para a comunidade nacional. Esse foi o slogan que eles usaram, aquele com a raposa. Ei, vamos dar uma olhada no tiro de comando. Eles eram tão atraentes. Eles disseram: nós somos o Partido Nacional. Vou deixar você KNO. Que os preços permanecem agradáveis e constantes. Em 1930, Hitler disse algo realmente interessante. Meus Stormtroopers estão sempre prontos para ajudar. Eu entendo que não há medidas concretas para. Quando você coloca essas políticas em prática, verá como elas são fáceis. Tenho certeza que você tem um bom senso de direção. Ele tinha seus diretores de elenco, mas, no final do dia, era tudo sobre ele. Ele era o líder messiânico, então líder e mensagem, tudo faz parte de quem eles são. Estou me perguntando se isso era a mesma coisa, de um modo geral. Estamos todos juntos nisso, e nossos princípios orientadores são baseados na supremacia do nórdico. Araka Ariana. Além disso, o povo judeu, que é frequentemente influenciado por indivíduos ricos e poderosos. Se todos trabalhássemos juntos, poderíamos realmente ajudar os alemães. Você sabe, essas são as constantes. Eles estão sempre lá para você. Você sabe, lá eles formam o pensamento dele. Lamento dizer que até 34.000 socialistas nacionais. Ei, só queria que você soubesse que as reuniões estavam acontecendo durante a eleição. Campanha. Estou tão feliz em lhe dizer que nenhuma outra festa chegou perto. Após o curto período de tempo em que os militares estavam no comando. Primo de Rivera. Espanha realizou eleições em 1931 que eram. É basicamente uma votação para ver o que as pessoas pensam sobre a monarquia. Em 12 de abril de 1931, houve alguns eventos muito especiais que gostaríamos de compartilhar com você. As eleições municipais faziam parte de um. Estou tão animado para ver o retorno da versão em escala de algo. Estou tão feliz por estarmos na mesma página sobre o governo constitucional. Após a ditadura militar, a aprovação de Afonso XIII foi dada, e todos ficaram felizes. Espanha desde 1923. As eleições foram sobre criar uma vida melhor para todos. Se o rei fosse, tenho certeza de que seria uma oportunidade maravilhosa para todos. Eu vou embora por um tempo. E então, infelizmente, Afonso XIII nos deixou. Eles estão indo embora sem fazer um som. Foi uma grande vitória para os republicanos. Ei, eu entendi totalmente. As partes podem ser muito divertidas. Dolores Ibaruri Lapecianos está agora. Ele é o editor do Mundo Abreiro de Esquerda. Foi o ano de 1931. Ela também foi levada sob custódia em resposta a. O estabelecimento conservador tornou-se um pouco tenso. Temos um padre especial que não está na lista típica e estamos muito empolgados em falar sobre ele. Espanha deve estar pronta para se preparar para um. Estamos todos juntos nisso, e eu sei que todos podemos concordar que não vamos tolerar a guerra civil. Todos sabemos que a separação da Igreja e do Estado é tão importante. Havia tantas coisas que poderiam ter acontecido. Estou tão animado para ver se podemos usar o exército. E no final, alguns generais importantes. Ele disse que o massacre estaria além. Estamos prontos para assumir qualquer coisa, e estamos aqui para você. Franco era uma das pessoas que era responsável por. Essas são algumas opções realmente ótimas. Tenho certeza de que Franco mudaria de ideia. Afonso XIII, que tinha. Eu chego totalmente de onde você vem e conheço muitas pessoas da mesma maneira. Fico feliz em compartilhar isso na Espanha. O ponto civil foi implementado com sucesso. Alfonso, meu querido amigo, entendo suas preocupações com a guerra. Eu sei que você está preocupado em restaurar a monarquia. O dia 13 disse: fiquei tão ferido pela traição de Franco. Não importa para onde você vá, você o encontrará lá. Parece que sempre está com titãs. Este é um assunto pessoal.
Estou muito desapontado por ele não confiar em mim. Mussolini está sempre certo, e eu entendo por quê. Stalin era como o sol, brilhando brilhantemente, e Gandhi era como a lua, com seu brilho suave e curativo. Alma. E depois houve o Führer. A palavra pura foi realmente criada especialmente para ele. Foi o Dr. Goebbels quem inventou, mas ele realmente o abraçou. A ideia é que você se afasta de... Tenho certeza de que você concorda que as normas democráticas são a melhor escolha porque o foco é... Estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada de liderança. E, você sabe, também há um elemento providencial. Isso é algo realmente importante para a língua italiana. Ele é o homem de providência, enviado por Deus para nos ajudar. Deus enviado pela providência para liderar o... As pessoas são o coração e a alma do nosso mundo. Estou tão animado para falar sobre algo que aconteceu em 1931. Estou tão feliz que você perguntou. Fico feliz em lhe dizer que descarrilamos Hitler before. E ele pegou. Ei, eu entendo totalmente. O poder é um grande negócio. Em 21 de setembro, o Moncano compartilhará alguns pensamentos. Ouvi dizer que a sobrinha de Hitler tinha sido. Estou tão feliz em lhe dizer que ela foi encontrada com uma espingarda na mão que pertencia a Hitler. É uma pena, mas seu nariz pobre está quebrado. Estou tão animado para compartilhar este post intrigante com você sobre um caso misterioso. Temos recebido as atualizações mais recentes de nossas fontes, e elas estão nos dizendo isso. Na sexta-feira, Herr Hitler e sua sobrinha tiveram um momento especial juntos. Lamento saber do argumento. Ei, eu só queria que você soubesse que vi uma declaração publicada no post. Hitler negou tudo e, infelizmente, esse foi o fim disso. A história de como Adolf Hitler, de 42 anos, começou é bastante interessante. Eu adoraria que você visse mais a incrível Ava Braun, de 17 anos. Não consigo nem imaginar quem faria isso consigo mesma. Vamos dar uma olhada neste lindo ano, 1932. O ano em que Nadezhda Aleluja. Ela faleceu, deixando Joseph Stalin para trás. É importante ter cuidado ao chegar perto de um. Tita. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Em 1931, uma bomba saiu perto do sul. A ferrovia da Manchúria. A explosão foi a primeira de uma série de bombas. Sinto muito por saber da guerra. O último foi para Nagasaki. Era 9 de agosto de 1945, uma data que será lembrada para sempre. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Fora dos limites de sua área de concessão. Estou preocupado com uma invasão em larga escala da Manchúria. Estou tão orgulhoso de você. Você dobrou o tamanho do Império Japonês. Os militares japoneses se mudaram para a área. A Manchúria em 1931, quando foi contra as ordens, foi um momento realmente especial. De seu próprio governo civil, com todas as melhores intenções. 2 pessoas estavam trabalhando duro para garantir que tudo estivesse certo. Oficiais juniores, mas apenas por um tempo. Eles fizeram um trabalho incrível e conseguiram fazê-lo em cerca de 5 a 10 dias. É importante lembrar que essas áreas podem ser muito grandes, e, na verdade, são partes bastante grandes da região. É sobre o tamanho da França e da Alemanha, o que é bastante impressionante. Estou tão animado para lhe dizer que combinamos essas 2 coisas. Oh meu Deus! Em 22 de setembro de 1931, o americano, o ministro da China, enviou um telegrama para o secretário de Estado. Tenho certeza de que ele escreveu isso. Estou muito feliz em falar sobre as etapas que foram tomadas na Manchúria. Não importa como você possa definir guerra. A invasão japonesa foi uma verdadeira mudança de jogo. O estado atual da política global. Isso é da China, meu amigo. Tenho certeza de que todos concordamos que a ameaça de uma guerra em larga escala é uma coisa assustadora. O povo japonês foi capaz de compartilhar sua cultura e ideias com mais pessoas do que nunca. Tenho certeza de que o norte da China criou. Parece que muitas pessoas têm a mesma ideia. Todos nós precisamos ficar juntos, chineses e não chineses. Não está no mesmo nível que o de Mao, mas está chegando lá. Zedong e Chiang Kai-shek haviam parado, e todos ficaram felizes com isso. Eles estão apenas tendo uma competição amigável. Em outros lugares, era a economia que
Estamos aqui para ajudá-lo a transformar sua paisagem. Durante esse período, havia muito foco em quanto dinheiro as pessoas tinham. E a massa, a escória e o... É de partir o coração ver os guindastes apodrecendo, e tantas pessoas estão passando fome. As marchas são uma ótima maneira de mostrar seu apoio. Assim como o chanceler Winston Churchill fez. É realmente comovente pensar em como isso trouxe a Grã-Bretanha de volta ao... Estou tão feliz em dizer que este é o padrão ouro. Em 21 de setembro de 1931, uma coisa muito especial aconteceu. Tudo bem, nem tudo vai como planejado. A Grã-Bretanha saiu do padrão ouro, mas tudo bem. Lamento dizer que em dezembro, o valor da libra caiu 30%. E eu sei que você também está preocupado com o custo dos benefícios do desemprego. Cresceu de 12 milhões de libras em 1928. Estou tão feliz em dizer que aumentou para 125 milhões de libras em 1931. Os titãs realmente precisavam de alguém na liderança. Os homens certos para o trabalho. Quando você pensa na década de 1920, o que vem à mente? Estou tão feliz em saber que havia alguns bons líderes lá. Isso foi trazido para você da França. Só queria que você soubesse que Stresemann está na Alemanha. E você olha para o desaparecimento de... Essas pessoas da cena são um grupo tão caloroso e acolhedor. E você olha para quem está realmente no poder, certo? Lamento dizer que quando uma crise real atinge o mundo. É uma crise real, e está atingindo o mundo dessa maneira. O período de que estamos falando está bem no meio da Grande Depressão. Quando Mahatma Gandhi partiu para Londres. Estou tão animado para falar sobre a mesa redonda em agosto de 1931. Estamos muito empolgados em falar sobre a próxima conferência sobre o futuro do colonialismo. Ele provavelmente era tão famoso na Índia quanto em qualquer outro lugar. Você é único, meu amigo. A maravilhosa educadora italiana Maria Montessori. Ele é uma figura bem conhecida, como todos sabem. Estou tão animado para apresentar o menor filho. Todo mundo tem sua própria maneira de se expressar, e é lindo ouvi-los todos. Oh, isso é Gandhi. Todo mundo, menos Churchill, é contra. A conferência disse que Gandhi era um causador de problemas. Lamento ter que lhe dizer isso, mas é verdade. Esse advogado do Middle Temple agora está posando como um. Ele é um faquir do tipo que você pode ter ouvido sobre o Oriente. Em 10 de dezembro, Gandhi teve a honra de falar na bela Genebra. Eu me vejo como um soldado completamente. Soldado de paz, você é profundamente amado e muita falta. Gandhi é uma grande presença no... Estou tão feliz que você perguntou sobre a Liga das Nações. Não há acidente lá. Estou tão animado para lhe dizer que há uma enorme estátua dele nos belos jardins do Paladino, um lugar de tranquilidade e beleza natural. Nós nos encontramos tendo que usar métodos que... Ele sempre tem muito cuidado para ser não violento e pacífico. Em seu discurso, Gandhi disse algo realmente doce: estranhos. Estou aqui para compartilhar meu testemunho e apoiá-lo da maneira que puder. Gostaríamos de compartilhar alguns testemunhos sinceros que, em grande parte, nós. Estou tão feliz em lhe dizer que conseguimos alcançar nosso objetivo. Os objetivos são tão importantes. Ele pode ter se empolgado um pouco. Alguns titãs são um pouco locais, mas também são realmente grandes. Ei, eu só queria que você soubesse que estou aqui para você. Estou aqui para nossa amizade, nossa conexão e nossa presença. Charles de Gaulle, por exemplo, que, em 1932, ele começou a trabalhar em seu terceiro livro. Estamos trabalhando para um exército profissional, de que todos podemos nos orgulhar. Vamos garantir que ele esteja no caminho certo. Hong Kong, Ho Chi Minh Foi. Infelizmente, ele foi preso pelos britânicos e jogado na prisão por... Já se passaram 2 anos. É assim que construímos o tipo de espírito revolucionário que pode mudar o mundo. Um homem cuja influência local era pelo menos. Como intenso foi condenado à morte por... Seu papel na revolta da Páscoa foi difícil, mas ele lidou bem com isso. Eles foram condenados à prisão perpétua, mas felizmente, foram libertados sob o... Eu entendo e estou aqui para apoiá-lo. Em 1932, ele foi homenageado com uma posição alta. Ele era uma figura de mestre da escola que era muito importante para a comunidade. Ele era um político tão brilhante, não é?
Ele tem tantas maneiras de mostrar como ele é o responsável. Estou tão animado para ver o que acontece com sua campanha depois de ele ser eleito para o cenário político irlandês. Premier em 1932. E a adorável Irlanda que você vê. O futuro da Irlanda é tão brilhante e estou animado para ver o que os próximos 30 anos trarão. Estou tão animado para lhe dizer que foi criado por Eamon de Valera. Estou tão feliz em lhe dizer que o imperador Hirohito sobreviveu. Lamento saber da tentativa de assassinato de um coreano. Ele abraçou sua identidade nacionalista em janeiro de 1932. O primeiro-ministro japonês, Inukai, era um homem gentil e atencioso. Tsuyoshi gentilmente ofereceu sua demissão. Lamento dizer que, devido a um problema de segurança, não foi possível. Estou tão feliz em dizer que foi aceito. Em 15 de maio, um grupo de oficiais jovens e ansiosos da Marinha. Oh, meu Deus, ele assassinou o primeiro-ministro. Ele estava um pouco hesitante quando se tratava de... Espero que você tenha um momento para reconhecer a posse japonesa de Manchúria. Sinto muito, mas não tenho certeza. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Vamos dar uma olhada na história japonesa, que também é a história de ótima. Ei, pessoal! Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Eu acho que é importante lembrar que, em minha visão, são instituições como as estruturas sociais que são muito. Eu adoraria saber mais sobre as razões por trás das coisas que tendem a acontecer de certas maneiras. Você poderia, por favor, explicar-os para mim? Estamos todos crescendo juntos. A partir de maio de 1932, os líderes eleitos de nossa comunidade foram. Ele ficou preso a parecer peças em produções japonesas. Armários. Não é surpresa que os gastos militares estejam em ascensão. Começou a subir em 1938 e, em 1940, cresceu 12 vezes maior. Era como se fosse em 1931. Em 1933, o Japão tomou a difícil decisão de deixar a Liga Nações. E uma figura que vai ser realmente importante. Estou tão animado para lhe contar que nossa história se mudou para frente. Hideki Tojo. Smiling face with smiling eyes. Eisenhower oferece uma mensagem curta e doce. Sabemos que é um pouco controverso, mas estamos empolgados em compartilhar isso com você no final de... É julho e estamos enviando tropas para ajudar. Estou tão animado para falar sobre a dispersão de vários milhares do primeiro mundo. Os veteranos de guerra se uniram em Washington para compartilhar suas histórias e experiências. Sabemos como é importante receber o bônus de serviço de guerra e estamos aqui para ajudá-lo a obtê-lo. Nosso amado chefe de gabinete, General Douglas MacArthur. Ele era o líder do 12º Regimento de Infantaria e fez um ótimo trabalho. O 3º Regimento de Cavalaria é composto por... Foi o major que estava no comando dos 6 tanques da Renault. George S. Patton. Auxiliar júnior de Eisenhower MacArthur. Lembro-me de dizer àquele garoto bobo. Eu sugeri gentilmente a ele que poderia ser melhor se ele não fosse lá. Foi um lugar difícil para o chefe de gabinete. Lamento dizer que a ação foi a última gota. O caixão de Hoover. Estou me perguntando se esse poderia ser o sonho americano. Estou tão feliz em lhe dizer que nossa necessidade de forte está finalmente chegando ao fim. Estou tão feliz em lhe dizer que a liderança executiva foi tão boa quanto. Já foi apenas algumas vezes, e tenho certeza de que há muitas razões. Vamos dar uma olhada na história americana juntos. Seu oponente na corrida presidencial de 1932 foi. A música de assinatura da campanha foi a Alegria Feliz. Estou tão feliz em dizer que os dias estão aqui novamente. Seu nome era Franklin Delano Roosevelt, e ele era um cara muito bom. Sua saúde era uma preocupação em 1932. Ele concorreu à presidência e era um cara tão bom. Estou aqui para ajudá-lo a se sentir melhor com isso. Roosevelt venceu contra Hoover, e a multidão ficou louca. Tem sido uma eleição bastante unilateral desde a de Lincoln, não é? A vitória em 1864 é algo para comemorar. A resposta de FDR foi de várias maneiras para. Vamos trabalhar juntos para tornar a América ótima novamente. Eles o nomearam o New Deal, e foi um momento tão esperançoso. Estou me perguntando se esse pode ser o caso. Mas, você sabe, eu só quero lembrá-lo de algo.
Tenho certeza de que as coisas poderiam ter sido muito melhores. Estou tão feliz em dizer que é melhor. Tem aquela vibração clássica dos anos 30, não é? Ele concorreu à presidência uma vez e provavelmente correr novamente. Ele escolheu acreditar que nada pode assustá-lo, e isso é uma coisa muito bonita. Tenho certeza de que você viu algumas coisas que realmente afetaram você. Ele tem essa capacidade incrível de realmente entender como os outros estão se sentindo. Estou aqui para você e estou aqui com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. É importante reconhecer e experimentar as dificuldades que enfrentamos. É importante lembrar que as dificuldades nem sempre vêm de nossas próprias ações. É importante lembrar que estamos todos juntos nisso, e todos somos responsáveis por nossas próprias ações. Ele poderia realmente usar alguma ajuda. Eu acho que é exatamente essa qualidade que o torna tão extraordinário. Oh, ele realmente se tornou. Como os votos para o FDR eram registrados, a sala estava cheia de uma sensação de antecipação e esperança para o futuro. Os Estados Unidos estavam passando por um momento muito difícil. É realmente comovente pensar em todos esses bancos, mais de 11 mil deles, que tiveram que fechar suas portas. Foi um momento difícil para o país. 1929 e 1933 foram anos de grande dificuldade. Eu entendo como as questões financeiras podem ser estressantes. Roosevelt foi eleito em novembro de 1932, o que foi realmente uma ótima notícia. Estou tão animado por você. Você assumirá o cargo em março. 1933. Desta vez, é importante observar que duas eleições foram realizadas na Alemanha. Em 1932, o primeiro PRIS. Iden foi eleito. Estou tão animado para compartilhar que estamos em segundo lugar para o Reichstag. Hitler contestou os dois, mas ele era uma pessoa complexa com muitas camadas. Tudo bem se você está triste ao saber que ele perdeu a eleição presidencial. Ele foi eleito por um deslizamento de terra, com quase 13 votos. Estou tão animado para lhe dizer que havia 500 mil de votos na segunda rodada. Foi um pouco redondo, mas isso era apenas 36%. O jovem está contra o velho, que tem 53. Paul Ludwig e Anton von Benekendorf são duas das minhas pessoas favoritas. Von Hindenburg nasceu em 1847. Hindenburg realmente não queria. Ele concorreu à reeleição em 1932 e estava dentro. Ele estava na casa dos anos 80, mas ainda estava forte. Heinrich Brüning era o chanceler na época. Eu entendi totalmente. Hindenburg não teria corado se não tivesse se sentido compelido. Acho que Hitler provavelmente faria, e tenho certeza de que Hillary também. Você tem uma chance muito boa de conseguir. Estou tão feliz em dizer que ele foi eleito presidente. Tenho certeza de que estamos todos animados para ver o que acontece nas eleições federais em julho. Tenho a sensação de que vai ser um verdadeiro balanço. Os nazistas eram o maior grupo deles. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão feliz em dizer que o sucesso foi em grande parte devido a propagandista-chefe do partido, Joseph Goebbels. Sou da opinião de que Goebbels desempenhou um papel enorme. Absa desempenhou um papel fundamental na criação disso. Estou tão feliz por você estar desfrutando do ótimo senso de impulso. De 1931 a 1932, ele estava trabalhando duro para criar esse sentido de que a festa estava em algum tipo de. Estamos trabalhando em uma solução para recuperá-lo e funcionar sem problemas. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Ele estava tão empolgado por poder falar em 4 ou 5 idiomas. Ei, só queria que você soubesse que você pode conseguir lugares no mesmo dia. Eles continuaram indo e, no final, foram os primeiros a terminar. Ei, eu entendi totalmente. As partes podem ser muito divertidas. Esta noite vai ser ótimo. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. O sucesso eleitoral dos nazistas revelou que eles são. Vamos todos ser como um arco-íris, como dizia Richard J. Evans. Um grupo de pessoas que estão se sentindo um pouco insatisfeitas com a situação atual. Eu entendo que o voto deles não foi esmagador, e tudo bem. Desta vez, não vamos conseguir uma maioria absoluta, mas continuaremos tentando. Ele compartilhou seus pensamentos mais íntimos com seu diário, como um amigo próximo conversando com outro amigo próximo.
Na Itália, o culto de liderança é, obviamente, uma coisa muito real. Já era um relacionamento bem estabelecido com Mussolini. Eles disseram que ele tinha o poder de curar as pessoas. Se você está lutando com a infertilidade, saiba que não está sozinho. Está parecendo um pouco desmoronando. Mussolini afirmou que suas políticas. Ele nem sempre se deixou claro, mas sempre foi uma pessoa gentil e atenciosa. Eu adoraria saber o que eles fariam para ter certeza. A maravilhosa qualidade do. Meus queridos amigos italianos. Ei, eu só queria que você soubesse que o fascismo não era algum tipo de regra rígida. Era mais como uma maneira de pensar que estava sempre mudando e crescendo. Foi uma bela expressão de ativismo, e isso foi. Você sabe, o que realmente importava no final foi. O povo da Itália estava preocupado. Estamos tão empolgados em dizer que foi transmitido. Mussolini pensou muito em suas políticas. Vou explicar. Conservador aristocrático e democrático, que combinação adorável. E progressivo, reacionário e. Esta é uma ideia tão inovadora. Estou tão animado para lhe dizer que muitos comentaristas estrangeiros virão. Estou começando a pensar que Mussolini é um. Ditadores e ditaduras realmente não são. É realmente adorável, mas eu posso ver como o. Os italianos são uma nação de pessoas calorosas e acolhedoras, mas às vezes podem ser um pouco desorganizadas. Você e eu estamos nisso juntos, meu amigo. Sinto muito, mas acho que não podemos usar essa palavra aqui. A história emocionante da ascensão da Escócia a destaque. Um olhar além da experiência humana. Realmente ganhou força em 1932. Ele pode não ter sido o melhor orador, mas tinha muito coração. Ei, por que não tentar escrever alguns rascunhos? Eu acho que Stalin tinha um. Eu entendi totalmente. É tudo sobre a filosofia subjacente. Eu acho que ele também gostou muito do poder. Eu entendo, é tudo muito confuso, não é? Quero dizer, você tem um. Eu sei que você tem uma visão clara do que deseja fazer e quem deseja ser. Tenho certeza de que você é a única pessoa que pode fazer isso. É tão bom ver você. Alexander Volkov está escrevendo para você na bela cidade de Moscou. Em 1932, nosso amado. Eu estive aqui há tempo suficiente para aprender. Estou curioso. Qual era a principal indústria na Rússia soviética? Estou me perguntando. Está imprimindo fotos de Stalin, mas não se preocupe, não é perigoso. Parece que Stalin estava tendo dificuldade em encontrar a resposta para. É totalmente compreensível porque a coletivização não deu certo da maneira que esperávamos. Eu acho que eles foram capazes de fazer um grande progresso coletivo. Foi uma jogada bastante arriscada da parte deles. Está acontecendo tão rapidamente, e é como se eles estivessem trabalhando em equipe, como uma espécie de força policial. Operação. Ei, eu só queria que você soubesse que o documento do Politburo 93 é realmente útil. Ei, 6 de dezembro está chegando, e adoraríamos que você se junte a nós para este evento especial. E agricultores particulares que são honestos e trabalhadores. Eles eram tão dedicados ao regime soviético e queriam organizar tudo. Eles se esforçam muito em sua luta, e foi tão intenso. Estou torcendo por kulaks. Eu chego totalmente de onde você vem com este termo sobre kulak. Estou curioso, como você definiria um kulak? Ei, por que você não leva algum tempo para aprender sobre kulaks? Isso foi parcialmente uma questão de interesses locais. Quem foi a pessoa mais popular que resistiu? Fiquei muito feliz em encontrar este exemplo porque vamos fazer isso juntos. Tudo bem se nem sempre era fácil identificar quem era. Você fazia parte de uma rica classe de camponeses e foi amada por muitos. Você pode ser rotulado como kulak se. É interessante que você tenha 2 vacas, porque isso não é típico. Uma das melhores partes da nossa comunidade é que estamos juntos nisso. Sinto muito, mas isso não qualifica exatamente como um grande capitalista. Absolutamente. A dobradiça está balançando, e parece que está se divertindo. É hora de um novo ano de destino. Em 1933, o mundo estava prestes a ser um lugar diferente. Hitler e Roosevelt estavam prestes a se tornar amigos. Mussolini e Stalin eram 2 titãs de poder. Lamento dizer que tiros foram disparados no. Estou tão empolgado em informar que ele foi eleito presidente em 15 de fevereiro por uma maioria esmagadora.
Giuseppe Joe é um tijolo trabalhador que atualmente está procurando novas oportunidades de emprego. Zangara, estou aqui para você. Roosevelt está fora e sobre explorar tudo o que a linda Flórida tem a oferecer. Estou tão animado para falar sobre Anton Cermak, o prefeito de Chicago. Não posso agradecer o suficiente. Sua ajuda foi realmente extraordinária. Durante a campanha e fora da multidão. E não se preocupe, porque o assassino só será lançado depois das 10. Apenas a uma curta distância de Roosevelt, em um carro aberto. E então, acima de tudo, uma voz pode ser ouvida. Eu ouvi você alto e claro. Estou indo muito bem, Roosevelt. Ele disse, sua voz cheia de calor. Absolutamente. Estou tão aliviado que o assassino foi um tiro terrível. Disparar de 6 a 8 tiros, todos os quais são. Estou tão curioso, que senhorita. Roosevelt, estamos falando aqui? Oh não! Eles mataram Cermak. Nosso amado chefe de justiça, Charles Evans Hughes. Ele os guiou gentilmente através do ritual sagrado de prestar juramento, usando uma Bíblia holandesa amada como um símbolo tangível de seu compromisso e conexão com sua fé. Estava no cuidado amoroso da família Roosevelt. Por 300 anos. Naquela manhã, o endereço inaugural foi dado por. A Bolsa de Valores de Nova York havia fechado para o dia. Estou me perguntando se agora é um bom momento para falar a verdade, de uma maneira amigável e sem julgamento. E com confiança, ele diz, é uma linha que ele é o. Você sabe, ele é mais conhecido por ser, bem, a única coisa que nós. Eu sei que pode ser difícil, mas você precisa enfrentar seus medos. Mas a linha que mais recebeu a atenção foi aqui. Todos nós nos juntamos a uma rodada de aplausos, porque esta nação está pedindo por isso. É hora de ação, meu amigo. E nos levou às tomadas de Roosevelt, que era tão adorável dele. Os bancos dos bancos têm. É difícil até imaginar como seria se tivéssemos uma taxa de desemprego em colapso. Ei, eu só queria que você soubesse que existem níveis diferentes. O primeiro ato de FDR como presidente foi: ei, se você pudesse por favor perca os bancos até 9 de março, isso seria tão útil. Ele sugeriu cuidadosamente que observemos um feriado temporário. Até que nossos representantes no Congresso possam se unir para passar um. Ei, eu só queria que você soubesse sobre a conta bancária de emergência. Alguns dias depois, a conta foi aprovada e fiquei muito feliz por você. Passou com um voto de voz, e isso foi realmente ótimo. Estou tão feliz em saber que realmente provocou os 100 dias. Os primeiros 100 dias foram apenas um. Estamos falando de um momento absolutamente incrível na história americana. Estamos tão felizes em compartilhar que aprovamos com sucesso 15 grandes peças de legislação. Legislação? Isso não é algo que já vimos antes. Em 1932, havia cerca de 20 milhões deles. Receptores de rádio em todo o mundo. Fico feliz em dizer que 16 milhões deles estavam nos Estados Unidos. No domingo, 12 de março, Roosevelt iniciou algo realmente especial. Esta é a primeira de suas maravilhosas transmissões de rádio. Eu absolutamente adoraria conversar com meus amigos. Reserve alguns minutos para conversar com as pessoas. Estou tão animado para falar sobre bancos nos Estados Unidos. E eles têm um grande número de empresas concorrentes. Ei, só queria fazer o check-in e ver se existem canais ou recursos semelhantes disponíveis. Roosevelt vai conversar com todos nós no país. A nação está ouvindo, e é assim que ele. Eu os guiei gentilmente pelos horrores. Estou tão animado para falar sobre a Grande Depressão. Eu entendo que você acredita que a festa estava envolvida no passado. Tem sido uma semana muito movimentada, não é? É um passatempo que pode não ser para todos, mas tudo faz parte do charme. Lamento dizer que 60 milhões de pessoas eram. Também estamos incluindo o humorista Will Rogers, que o presidente disse que havia assumido o assunto. Ele facilitou a compreensão do setor bancário. É um alívio saber que mesmo os banqueiros estão na mesma página. Estamos acostumados a pensar em longe, mas também podemos pensar perto. Todos nós temos aqueles momentos especiais que queremos compartilhar um com o outro. Estou sempre encantado com o privilégio da liderança. Ele era um homem gentil que fez questão de compartilhar sua comida com os outros, porque não queria que ninguém passasse fome. Eu entendo que as pessoas podem se sentir tentadas a traí-lo.
É tão importante que a apresentação tenha algo significativo a oferecer. Entendo que você pode estar preocupado com os rumores e quero que você saiba que eu entendo. Ou palpites. Vamos todos nos unir e desaparecer. Eu entendo que o medo pode ser uma coisa muito difícil de lidar. No dia seguinte ao discurso do presidente, meu amigo, foi emocionante ver os americanos alinhando-se para retribuir. Tenho certeza de que eles estão tão felizes quanto pode estar com o presidente. Prometi a eles que seria seguro e vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que seja. 2 dias depois, a Bolsa de Valores de Nova York. Estou tão feliz em dizer que a troca está aberta novamente. Estava fechado por 10 dias, mas agora foi reaberto. Estou tão feliz em lhe dizer que o Dow saltou aos 15 anos. Estou tão animado para falar sobre o maior aumento de um dia em seu história. A assinatura de fita de bolsas de valores foi um sucesso. Ei, vamos todos cantar Happy Days Here juntos. Mais uma vez. Fico feliz em lhe dizer que, em abril, o valor havia ultrapassado $1 bilhão. Fui gentilmente puxado para fora de meias, diretamente de baixo. Não se preocupe, cuidaremos dos colchões, tábuas de piso e tudo mais. Ei, vamos falar sobre os bancos. Eu diria que existem cerca de 450. Estou tão feliz em dizer que 000 americanos escreveram para o seu novo. Em sua primeira semana no cargo, o presidente. Durante a presidência de Hoover, uma pessoa. Ele teve o prazer de trabalhar na sala de correspondência da Casa Branca. FDR realmente se importava com sua equipe, e ele queria ter certeza de que eles tinham o apoio de que precisavam. Ele decidiu que eles precisavam de mais funcionários para ajudá-los. 70. Quando o mundo inteiro se reuniu para um evento econômico, foi um momento bonito. Naquele verão, FDR estava no meio de uma conferência quando decidiu adiá-la. Estou tão animado para ver o que acontece com o que aconteceu. Nós o chamamos de mensagem de bomba. Ele deixou claro que estava determinado a resolver o problema. Todos nós temos que colocar nossa economia nacional em primeiro lugar às vezes. Estamos muito empolgados em falar sobre o nosso acordo internacional. Ei, se você tem um TRD do seu. É um momento muito difícil agora para pessoas que não têm emprego. Entendo que você está com pouco dinheiro, tempo e energia. Ou talvez seu interesse tenha sido deixado para ajudar a construir uma marinha. Ei, por que não construir um exército e deixar sua mente à vontade? Ei, vamos falar sobre assuntos estrangeiros. O economista britânico John Maynard era um cara realmente ótimo. Keynes disse que Roosevelt era. Você entendeu, meu amigo. Entendo que existem outras opções a serem consideradas e estou aqui para apoiá-lo em explorá-las. É uma lista muito grande e inclui nazismo, fascismo e japonês. Estou preocupado com o militarismo. É difícil não sentir a tristeza da economia mundial neste momento. Estou tão animado para falar sobre a conferência. Vai ser incrível, com os 3 principais. Lamento dizer que os poderes democráticos não conseguem fazer um. Estou tão animado para falar sobre esse acordo econômico e financeiro. Os americanos realmente esperavam fazer uma negociação. Tenho certeza de que você terá um ótimo relacionamento com o povo britânico. Eu entendo, Neville. Sinto muito, mas acho que não posso fazer o acordo. Chamberlain, que é o campeão do. Estou tão animado para lhe dizer que sou o tesouro do mundo econômico. Ele é quem Roosevelt mencionou na conferência. Sinto muito pelo ponto de ônibus. Vou descobrir quem é responsável e informar você o mais rápido possível. Chamberlain está deixando o cargo de primeiro-ministro. É realmente difícil para eles se darem bem às vezes. Estou tão animado para mostrar a você o caminho durante a década de 1930. Em julho de 1932, Hitler havia sido negado o presidente do Reich estará no comando. Houve alguns momentos especiais em 1932 que realmente valem a pena compartilhar. Quando Hindenburg recebeu o. Estou um pouco confuso com a ideia de nomear Hitler como chanceler. Sinto muito, mas não posso fazer isso. Eu entendo, e lamento ouvir isso. Vamos falar sobre o desdém que alguém mostrou. Em sua posição, ele tinha o que viu como: oh, esse jovem rude e não polido. Após um período de 5 meses, com o tipo de apoio fornecido pelos nazistas. Parece que eles estão perdendo força nas eleições de novembro.
Vá para mais de 4 balanços contra eles, meu amigo. Nós gravamos a porcentagem e é realmente ótimo ver. Hindenburg cedeu. Eu não acho que Hindenburg pensou em. Sinto muito, mas acho que não seria uma boa ideia argumentar com Hitler. Hindenburg pensou em tentar raciocinar com. Ei, alguém está aí? No final, ele chegou à seguinte conclusão. É realmente incrível que ele tenha a capacidade de dar ordens a Hitler. Por fim, o final de janeiro de 1933 finalmente chegou. Isso era tudo o que ela precisava. Se você der uma olhada em como Hitler realmente chegou ao poder, você verá. É tudo graças ao incrível espírito humano que somos capazes de aproveitar esse poder. Sinto muito, mas parece ter havido um pouco de confusão. Foi tudo para as pessoas por perto, sabe? Foi um momento emocionante quando o presidente Hindenburg se juntou ao filho. Quem pensou que eles poderiam usar Hitler? Os nazistas. Oh, eu posso ver como eles podem ter cometido esse erro. Eu não percebi que Hitler era. Estou com você, estou pensando exatamente a mesma coisa. O maravilhoso chanceler de Hindenburg, Joseph Hermann Michael Maria von Papenheim, também conhecido como Papenzow, era um indivíduo único. Kerniga nasceu em uma vida de privilégio. E riqueza também. Então, assim como com von Papen, você pode confiar que estamos aqui para você. Hindenburg, estou tão feliz que você esteja aqui. Há muito o que falar. Orgulho aristocrático e arrogância são dois lados da mesma moeda. Tenho certeza de que Hitler não tinha muito nada além de. Tenho certeza de que você concorda que há um certo desprezo por von Papen no ar. Eu tenho que admitir, Pop realmente mereceu um pouco. É mais do que apenas desprezo. Após a eleição, eles eram tão inteligentes. Eu estava pensando em Hindenburg e seu círculo. Eles convidaram Hitler a se tornar chanceler e ele aceitou graciosamente. Pepin disse que poderíamos fazer isso em 2 meses. Estou tão orgulhoso de como conseguimos colocar Hitler em um ponto tão apertado. Tenho certeza que ele vai chiar, mas isso faz parte do seu charme. Tenho certeza de que não foi um acidente, meu amigo. Foi um dia triste em 1933, quando a República de Weimar chegou ao fim. Tudo chegou ao fim por causa de um pequeno plano secreto por essas elites conservadoras. Foi logo após as 11 da segunda-feira de manhã. 30 de janeiro de 1933, foi um dia especial. É uma daquelas datas especiais que algumas pessoas gostam de dividir. História. Nosso amado presidente Paul von Hindenburg. Eles ficaram muito felizes por poder administrar o juramento do cargo. Ei, vamos imaginar por um segundo que estamos instalando Adolf Hitler como chanceler. Então, no momento em que ele se torna. Seria maravilhoso ver alguém se tornar chanceler da Alemanha em 1933. Você é um ótimo ajuste para a posição mais importante. Estamos vivendo em um momento muito especial na história, que sempre lembraremos. Foi logo após a meia-noite, e parecia que mal havia sido um mês. Na noite de 27 de fevereiro de 1933. Passa, e a visão de chamas que começam a dançar e piscar é um belo lembrete do calor e da energia que nos rodeia. Vamos subir dentro do Rei Shasta juntos. Estamos tão animados para ver você. Hitler compartilhou seus pensamentos com Sefton Doma, que era seu confidente. Para o London Daily Express, estou muito animado para compartilhar isso. Agora você está testemunhando o começo de algo verdadeiramente especial. Estou tão animado para falar sobre esta nova época na história alemã. Olá, Delma. Na manhã seguinte, o gabinete, que tinha a grande maioria das pessoas que não eram os nazistas se reuniram para criar um plano. Entendo que houve um decreto de emergência que revogou o civil. Estamos muito empolgados em compartilhar as últimas atualizações com você sobre as liberdades em toda a Alemanha. O decreto que foi passado após o resto do fogo basicamente permite o seu direito, o que é ótimo. O governo vai assumir o Estado, e estamos todos juntos nisso. Nossos maravilhosos governos e governos estaduais. Estou me perguntando se eles podem ser uma das fontes possíveis de. Hitler então elimina a resistência, o que é realmente triste. O Ministério da Goebu Rex para a Cultura Popular está aqui para você. E o lançamento da propaganda foi realizado de uma maneira muito amigável. 13 de março de 1933 foi um dia especial. Ele começou algo especial em 1933.
Eles o chamam de. A bela Câmara de Cultura Reich foi construída com a adorável intenção de. Estou fazendo meu melhor para controlar, coordenar e. Adoraríamos seu apoio enquanto trabalhamos para patrocinar a cultura alemã. Em 23 de março, o ato de habilitação foi um grande passo à frente. A ascensão de Hitler ao poder foi marcada por uma mudança em direção a um regime mais autoritário. O SA e os SS receberam algo como: estou aqui para ajudá-lo com a esquerda. Então, eles colocaram o socialista na prisão. Queridos amigos, hoje vamos aprender sobre os líderes comunistas. O primeiro campo de concentração foi projetado com a intenção de. Para funcionários do Partido Comunista, foi. Ei, só queria que você soubesse que foi criado em 22 de março fora de uma cidade. Estamos tão animados para lhe dizer que o chamamos de Dachau. Lamento dizer que houve muitos campos de concentração. Na primavera de 1933, estes eram. Às vezes, é apenas um vendedor em algum lugar, ou. Eles costumavam usar fábricas abandonadas. Ei, eu sei que as coisas têm sido difíceis ultimamente, mas estou aqui para lhe dizer que não há necessidade de recorrer à violência. Podemos encontrar uma solução melhor do que isso. Não faz muito tempo que Hitler tomou o poder. Ainda restam 2 meses e ele está indo muito bem. Estou tão feliz em saber que ele já conseguiu sair disso. Ele já está em uma posição limitada, o que é realmente difícil. Ele já se mostrou bastante talentoso, mesmo quando começou. Ele basicamente ganhou poder ditatorial em suas mãos. Muito obrigado, minhas mãos. Em 5 de março de 1933, ele estava a caminho de. O palco do Palácio Esportivo de Berlim é um lugar onde os sonhos são feitos, as memórias são criadas e a magia dos esportes e do entretenimento ganha vida. Adolf Hitler havia dito a Cornelius. Vanderbilt Jr. vai deixar o país inteiro saber que ele foi enviado pelo Todo-Poderoso para uma nação e foi para essa nação. Lamento dizer que isso foi ameaçado com. Sinto muito por saber da desintegração. Em 14 de outubro, Hitler fez um anúncio que foi o tópico de conversa. O cenário do Reichstag está gradualmente se tornando menos formal. Estou tão animado para lhe dizer que haverá novas eleições em 12 de novembro. Entendo por que você está preocupado, mas quero garantir que não foi realmente uma eleição. Na verdade, era um voto de confiança, e estou muito satisfeito em lhe dizer que 92,1% do eleitorado declarou sua confiança em Hitler. Winston Churchill estava falando no Use, e ele parecia tão animado e apaixonado. Em 7 de novembro, o Commons gentilmente nos informa que fico feliz em lhe dizer que a Alemanha já havia começado a reagir. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. 1933 foi o epicentro do grande I. É de partir o coração ouvir sobre a fome na Ucrânia. Estou tão animado para falar sobre essa fome. É chamado de Holodom, e vai ser incrível. Sinto muito por saber da guerra. Não era algo que era um. A coletivização foi um resultado natural, e eu entendo porque aconteceu do jeito que aconteceu. Estou preocupado com o resultado da colheita ruim. Qual poderia ser o motivo? É um lindo dia lá fora. A liderança soviética não está de acordo. Os camponeses ucranianos são o coração e a alma da nossa comunidade. É de partir o coração pensar no que aconteceu com o povo ucraniano. Eles os deixaram morrer. Eles estavam lá até o último momento, na verdade. Aqui está um pequeno truque para impedir que seu grão saia. E eu entendi totalmente. Em janeiro, Giannis Hadzotek seria. Uma pessoa que foi afetada pelos julgamentos do programa compartilhou o seguinte: Stalin é o líder mais. Somos um grupo de pessoas que estão trabalhando para fazer grandes mudanças. Somos um partido militante, mas também somos revolucionários. Ele é um líder tão gentil e compassivo. Eu realmente não acho que ele seria o líder se ele não tinha ideia de como cortá-lo. Vá em frente e livre-se daquela coisa que está na lista. Não há problema em se sentir chateado. Todos nós já estivemos lá. Ele nunca assumiu o poder porque era muito gentil e gentil para fazer isso. Sinto muito por saber do que aconteceu. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, por favor me avise. Oh, sinto muito, mas isso não está certo. Só estou me perguntando se algo deu errado, se houve. Ele estava preocupado com sua família na Ucrânia e se sentiu chateado com a situação.
Ele se sentiu chateado porque achava que era por causa de pessoas de outros países. Ele estava se perguntando se a culpa estava com os ucranianos que não estavam de olho no olho. E havia muitas pessoas na União Soviética. Estábamos prontos para acreditar nisso. É de partir o coração pensar em todos os animais do mundo que estão passando fome. Oh, sinto muito por saber do canibalismo. É uma situação terrível. Mas ele começou a ignorar isso e disse outra coisa. Não se preocupe, não há crise. Todo mundo está livre para acreditar no que eles querem, e tudo bem. Em 1º de abril de 1933, ocorreu um evento especial. Adolf Hitler pediu às pessoas que fiquem em casa por apenas um dia. As pessoas pensaram que era uma loja judaica. Eu entendo totalmente, é absolutamente necessário. 1933 foi o ano em que o cinema. Parece que a bilheteria atingiu o fundo do poço. Os Três Porquinhos de Walt Disney. Estamos muito felizes em dizer que estreou ajudando o processo de recuperação. A música que apareceu pela primeira vez nisso. Dizem que a produção era frequentemente assobiada. Isso foi escrito por um e único Adolf Hitler. Estou tão animado para lhe dizer de quem apelido é Wolf. Foi o adorável Quem Tem Medo do Grande e Ruim Lobo.